Olá, gente. A nossa segunda aula nós vamos abordar os anti-inflamatórios, que são uma classe de medicação muito usada na farmacologia e no dia a dia da nossa vida. Então, o que é a inflamação? A inflamação, ela representa uma reação do tecido vivo vascularizado a qualquer tipo de agressão local que pode ter origens externas, como por exemplo um processo infeccioso, processos térmicos, mecânicos, químicos ou radiação, e também decorrente de processos internos, como são o caso de doenças autoimunes, doenças do colágeno, como é o lúpus. E o objetivo dessa inflamação, da inflamação no nosso corpo, é limitar ou eliminar a disseminação de dano de reconstrução de tecidos afetados. Então, o nosso organismo ele é muito inteligente. Quando a gente tem um processo inflamatório, vou dar um exemplo de uma unha encravada, que é algo bem comum. Quando a unha está encravada, ali aquele processo inflamatório é o seu organismo lhe defendendo, criando aquelas células de defesa que fazem aquele processo inflamatório para que aquela infecção não caia na corrente sanguínea. Por isso que ela fica localizada em alguma região. Então, o organismo da gente, ele desencadeia esse processo na tentativa de defender a gente contra o processo infeccioso. Então, a inflamação, ela desencadeia uma onda de calor. Vou dar o exemplo da unha encravada ainda. Então, quem tem um processo inflamatório, lá na regiãozinha que está inflamada, a região fica quente, tem aquele calor, né? Além do rubor. O que é o rubor? A área fica toda avermelhada, fica edemaciado, fica inchado, né? Que é o edema. Além da dor, né? Que é o que é mais característico do processo inflamatório, é a dor. E pode acontecer, inclusive, a perda de função, pode atrapalhar o caminhar, pode atrapalhar a marcha. Então, essas cinco características, elas são a cascata do processo inflamatório. Os anti-inflamatórios, eles têm funções importantes. Então, todo anti-inflamatório, ele é antipirético, analgésico, antiplaquetário e é também anti-inflamatório. Então, tem todas essas características. O que é a reação antipirética? É uma medicação que vai diminuir a temperatura do nosso corpo, que é muito comum nas situações em que o paciente desenvolve febre. Então, tem o efeito antipirético, vai reduzir essa temperatura corporal, né, porque ele bloqueia a medicação, ela vai bloquear a resposta do sistema nervoso central à interleucina 1, que é quem causa o processo de febre. É analgésico. Todo anti-inflamatório ele é analgésico. Antiplaquetário, o que é isso? Você corta um dedo, por exemplo, você corta o seu braço, a tendência é sangrar. Então, quando a gente toma a medicação, ela também tem essa função de antiagregante, de diminuir o sangramento. O nosso corpo em si, que são as plaquetas, ela já tem essa função de fazer o controle do sangramento. E tem também a reação anti-inflamatória. Então, todo anti-inflamatório ele tem essas características, mas é claro que alguns anti-inflamatórios eles são mais antitérmicos do que analgésicos, ou podem ser mais analgésicos do que antitérmicos, e pode ter uma reação anti-inflamatória bem maior do que ser só um analgésico ou um antitérmico. Então, tem essas características, por isso que a gente trabalha com a seletividade das drogas. Os anti-inflamatórios, eles são medicações cuja função primordial é reduzir um processo inflamatório. O primeiro anti-inflamatório que surgiu foi em 1828, que é o ácido salicílico, o famoso AS. O AS, que é muito usado, né, em crianças para passar a febre, por quê? Porque ele é um anti-inflamatório, e o anti-inflamatório ele tem a característica de antitérmico, né, ele tem a característica de ser analgésico, e também antiplaquetário. É muito usado também em pacientes que sofrem de infarto, em pacientes hipertensos. Por quê? Porque ele é um antiplaquetário. Então, tem função importante nessas outras doenças. É muito indicado, quais são as situações que os anti-inflamatórios serão indicados? Para fazer a analgesia, passar a dor, vai ser usado em antitérmico, que é o antipirético, ou seja, para passar a febre, diminuir a temperatura corporal. É usado como anti-inflamatório ou como antiagregante. Então, de acordo com o processo de doença da pessoa, o profissional médico vai prescrever o anti-inflamatório mais adequado para aquela situação. Os usos terapêuticos, como nós já falamos, é exatamente cuidar de aliviar a dor, que são os analgésicos, que é a primeira função, né? Ser anti-inflamatório,
é muito comum um processo inflamatório no músculo esquelético e também uma outra função importante que nós já falamos também é ser antipirético, que é passar a febre. Eu botei aqui para vocês efeitos importantes que esses anti-inflamatórios causam no trato gastrointestinal. Tem pessoas que são muito sensíveis, não aguentam tomar o anti-inflamatório porque ele gera dor de estômago, pode ocasionar diarreias, gastrites. Por isso que existem anti-inflamatórios que são seletivos para não acontecer esses mal-estar no paciente. Paciente que já sofre de gastrite, ele não pode estar tomando com frequência anti-inflamatório, por isso que precisa ser prescrito pelo médico para que ele possa passar a droga ideal, que vai ter menos efeito colateral para o doente. Eu botei aqui para vocês alguns exemplos de anti-inflamatórios que são muito comuns no dia a dia, como o diclofenaco, que é o famoso Voltaren, o ibuprofeno, nós temos o cetoprofeno, o naproxeno, o piroxicam, tenoxicam, nimesulida, dipirona e o AS. Dentro dessas medicações, algumas são mais seletivas. O que é drogas seletivas? São drogas que causam menos mal-estar gastrointestinal do que outras. Por isso, dá importância, sempre reforçando, de a gente não tomar medicação sem prescrição médica. Porque às vezes você toma a medicação e ele vai desencadear um novo processo de doença. Obrigada.